Bem, boa tarde a todos que estão aqui no Auditório 1. Estou muito contente em ver os alunos aqui, também alguns professores, nossa diretora, alunos da licenciatura, do doutoramento, e também alunos da, do Centro de História, né, da Faculdade de Letras que estão aqui. Também cumprimento a todos que estão nos vendo por Zoom. É muito bom agora essa modalidade mista, possibilidade também dos colegas brasileiros poderem acompanhar também a gente, como sempre fizeram ao longo desses 2 anos. Então, acho que vamos continuar a manter as nossas sessões da cátedra dessa forma. Muito bem. Então, hoje nós temos aqui o professor José Damião Rodrigues. Agradeço muito por ter aceitado o convite, estar aqui para falar de temas muito afins, temas que me dizem respeito, mas, sobretudo, muito ligados também à Cátedra de História e Cultura Luso-Brasileira. Então, passo a apresentar o professor e depois passo a palavra ao mesmo para você fazer a sua comunicação e eu vou sentar ali para te ouvir melhor, tá bom? Bom, o José Damião Rodrigues fez o seu doutoramento em História na Universidade dos Açores em 2001 e ali, durante muito tempo, foi também professor. Ele é professor, atualmente professor associado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e onde foi subdiretor durante 4 anos, de 2006 a 2019. Tá bem? É para colocar, peço desculpa. Atualmente, José Damião Rodrigues é diretor de doutoramento em História Marítima e já foi também diretor do mestrado, né, em História do Brasil. É especialista nos temas de História dos Impérios, História do Atlântico, História Social das Elites e História da Cultura Ibérica. Vou só citar, e vocês podem consultar, evidentemente, há muitas obras, andei a consultar a sua página na academia.edu, onde tem muita coisa ali para ser consultada, muitas publicações novas de 2021, saíram muitas coisas, mas cito a organização de um livro recente, que saiu em 2020, junto com Roger Chartier e Justino Magalhães, intitulado Escritas e Culturas na Europa e no Atlântico Moderno. E hoje vai nos apresentar uma comunicação denominada Governar a República na Boca do Sertão. Representações do Poder Municipal em São Luís do Maranhão, séculos 17 e 18. Mais uma vez, muito obrigada. E se precisar... Obrigado, Roberta. Boa tarde a todas e a todos. Ouve-se mal. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, à Universidade Autónoma de Lisboa, ao Departamento, nomeadamente aqui na presença do seu diretor, à Cátedra de História e Cultura Luso-Brasileiras, a todas e a todos que assistem aqui presencialmente, mas também online, e dizer que, enfim, eu irei sobretudo discutir não tanto práticas de governo, mas sobretudo algo que me é particularmente, algo que é muito interessante para mim, que tem a ver com a questão dos símbolos do poder, com as representações do poder municipal. Apresentando aqui o caso, precisamente, de São Luís do Maranhão, nos séculos XVII e XVIII. E passarei rapidamente uma primeira parte, para depois me centrar, para não perder, e para poder apresentar os dados na leitura do texto que aqui tenho, acompanhado por um PowerPoint que tem algumas imagens, espero que possam ser interessantes. O aparecimento dos concelhos em Portugal, conforme demonstraram José Matoso e Maria Helena da Cruz Coelho, que assiste e que nos dá o prazer e a honra
estar a assistir a esta exposição, deve ser enquadrado na dinâmica histórica da Reconquista, resultando do encontro entre o Norte e o Sul, ou seja, entre diferentes tradições e distintas situações concretas, desde as comunidades rurais em espaços cristãos nortenhos até aos núcleos urbanos consolidados do Sul, passando pelos concelhos criados de raiz. Para cada comunidade, os forais legitimavam ou criavam um concelho, espaço imune e cotado, com legislação própria, direitos e deveres fixados em carta e os respectivos símbolos de autonomia e de poder. O pelourinho, a bandeira, o selo, o paço, os oficiais de justiça. E é sobre esta dimensão de representação que me interessa, sobretudo, falar aqui hoje. De um modo geral, a partir do século XIV, em meados do século XIV, há um conjunto de legislação que depois será continuada com a ordenação dos pelouros de 1391 de Dom João I, que define um conjunto de orientações relativamente à configuração da variação ao modelo eleitoral e depois, através de um processo interno, endógeno, e, por um lado, de um processo externo, exógeno, ou seja, por um lado, a partir de práticas de alianças endogâmicas, homogâmicas e consanguíneas, internamente a cada elite. Mas, por outro lado, sobretudo no século XVII, com o reforço da legislação desse mesmo movimento, iremos assistir progressivamente nos séculos XVI, XVII, a uma oligarquização ou elitização do poder. E no reino ou no império, e até ao advento do liberalismo, por vezes mesmo mais tarde, estas elites que se configuraram à escala local permaneceram no poder e souberam resistir às avançadas dos demais poderes, nomeadamente às avançadas do polo monárquico. É também neste contexto, no contexto da configuração de uma elite local, que nós encontramos algo que é importante e que eu irei tratar aqui, o conceito de cidadão. Aplicado a diversas cidades e vilas da monarquia pluricontinental portuguesa, esta noção encontra equivalência nas de ciudadano, comum a muitas cidades castelhanas durante o período moderno, e de burguês, tal como era entendida em França e em algumas cidades e burgos das regiões alemãs, mas que não tem nada a ver com o conceito de burguês que triunfará depois, a partir do século XIX. De semântica complexa, o termo configurava, sobretudo, uma condição jurídico-política, uma qualidade decorrente da residência, da ligação efetiva a um lugar, que possibilitava o acesso aos privilégios dos moradores e permitia o exercício dos cargos que asseguravam a notoriedade municipal. O foro de cidadão, apanágio de muitos homens, da gente nobre das governanças, foi ainda de grande importância no século XVII e parece ter desaparecido progressivamente das pautas camarárias ao longo do século XVIII e, sobretudo, durante o reinado josefino. No entanto, iremos encontrá-lo no século XVIII, em São Luís do Maranhão. A gente nobre da governança era um grupo de status, como de resto o eram as nobrezas europeias, apesar da sua heterogeneidade. A consciência de pertença ao grupo resultava da integração num determinado universo social e familiar que congregava o pessoal que orbitava em torno do exercício de uma função, e neste caso as funções governativas à escala local. A expansão ultramarina portuguesa transplantou as instituições do reino para outros espaços, com maiores ou menores adaptações às realidades locais, e no caso dos municípios, que aqui nos interessam, estes desenvolveram-se sobretudo nas Ilhas Atlânticas e no Brasil, sendo uma instituição claramente menos importante em África e na Ásia. Apesar da sua diversidade no que respeita à dimensão, ao volume demográfico, às dinâmicas económicas e sociais e à centralidade política, as cidades e vilas fundadas pelos portugueses no Além-Mar constituíram-se como agentes da construção do território. E embora esse desiderato não obedecesse a um programa político pré-concebido, programa político, obviamente, expressão anacrónica, isto é, um projeto imperial bem definido e com um cronograma de longa duração,
a instituição municipal constituiu uma imagem de marca da monarquia pluricontinental portuguesa. Este aspecto, aliás, já tinha sido assinalado pelo historiador inglês Charles Ralph Boxer nos anos 60, ao afirmar que as câmaras, juntamente com as misericórdias, tinham constituído os pilares gêmeos da sociedade colonial portuguesa desde o Maranhão até Macau. Foram assim pilares dos processos de construção identitária lusa no ultramar. E pese embora algum exagero na afirmação de Boxer, no entanto, pretendemos aqui salientar a importância destas instituições. As cidades e vilas portuguesas, de Macau ao Vale do Amazonas, regulavam-se pelas ordenações do reino. Por outro lado, se pensarmos que algumas cidades do Império ambicionavam ser ou eram descritas como sendo uma Lisboa pequena e que outras receberam os privilégios dos cidadãos do Porto ou de Évora, além da possibilidade de até a mais pequena e humilde Câmara se poder corresponder diretamente com o centro político, questão que foi plenamente demonstrada num projeto recentemente dirigido pelos professores Nuno Gonçalo Monteiro e João Fragoso, podemos compreender como o modelo da organização e do governo municipais contribuíram para integrar os distintos territórios do Império no corpo místico da República. Deste modo, não é de estranhar que já em 2019, na esteira de Charles Ralph Boxer, Gabriel Paquette, ao comentar as instituições dos Impérios Ibéricos, tenha considerado que os senados das câmaras foram, no caso do mundo português, ubíquas. E é assim que eu gostaria de entrar no tema que aqui nos traz. A fundação de municípios no Brasil terá acontecido, a primeira fundação, no contexto da viagem de Martim Afonso de Sousa e de seu irmão Pedro Lopes de Sousa entre 1530 e 1533. E como diz a documentação, aliás, o texto da navegação de Pedro Lopes de Sousa, fez uma vila na ilha de São Vicente e outra 9 léguas dentro pelo sertão, à borda de um rio que se chama Piratininga. E repartiu a gente nestas 2 vilas e fez nela oficiais e pôs tudo em boa obra de justiça, de que a gente toda tomou muita consolação com verem povoar vilas e ter leis e sacrifícios e celebrar matrimónios e viverem em comunicação das artes e ser cada um senhor de seu e vestir as injúrias particulares e ter todos os outros bens da vida segura e conversável. E eu sublinho aqui esta expressão deliciosa dos bens da vida segura e conversável, porque foram destacados também por um querido amigo, infelizmente falecido, e um grande especialista da história do poder local e das elites locais, o professor Joaquim Romero de Magalhães, a quem aqui presto a minha homenagem. Isto aconteceu em finais de janeiro ou em princípios de fevereiro de 1532. E desde então, progressivamente, foram sendo fundados municípios no território que é hoje o Brasil. Consideremos agora o caso do Maranhão. Por meados do século XVII, um conhecedor da geografia física e humana do Maranhão e do Pará, o padre António Vieira, em carta dirigida a Dom João IV, escrita precisamente no Maranhão e datada de 4 de abril de 1654, afirmou, numa referência explícita à situação vivida em La Rochelle durante os conflitos religiosos em França: o Maranhão e o Pará é uma Rochela de Portugal e uma conquista por conquistar, e uma terra onde Vossa Majestade é nomeado, mas não obedecido. De facto, na segunda metade do século XVII, as regiões setentrionais da América Portuguesa estavam ainda escassamente povoadas pelos portugueses, e como tal, a conquista não estava plenamente integrada na monarquia portuguesa. Perante o reduzido número de brancos e a evidente falta de mulheres europeias no Maranhão, desde a expulsão dos franceses em 1615, a solução encontrada pela coroa para povoar o território consistiu no recurso a gentes das ilhas dos Açores e da Madeira, o que tornaria a acontecer no século seguinte.
Em meados do século XVII, porém, existiam somente 9 povoações portuguesas, com menos de 3.000 moradores brancos. Por esse motivo, e face à apetência europeia pelas riquezas das terras do Maranhão, Paulo da Silva Nunes, um representante dos moradores, afirmou que para a defesa daquele Estado eram necessários muitos 1.000 moradores brancos. Neste contexto, não admira que no começo de 600, na feliz Lusitânia, como escreveu mais tarde, no século XVIII, o governador Bernardo Pereira de Berredo, a propósito da fundação de São Luís, que aqui nos traz, e vou usar expressões dele, o principal cuidado das autoridades portuguesas foi colocado de imediato na útil fundação de uma cidade naquele mesmo sítio, seguindo as disposições da coroa. O objetivo desta providência era erguer uma povoação, um núcleo que viesse a ser o polo da organização política e social do espaço, e para tal era necessário que se configurasse de acordo com, como ele diz, a regular forma da República. Isto porque os concelhos eram uma forma tradicional das populações se auto-organizarem e autogovernarem. E em cada microcosmos concelhio, a Câmara era a cabeça da República, como escreveu ainda o citado Bernardo Pereira de Berredo, a propósito do Senado da Câmara de Belém do Pará, e antes dele tantos outros acerca do poder das câmaras. Expressão esta, cabeça da República, que encontramos na documentação do Maranhão, de São Luís do Maranhão, nomeadamente quando o governador do Estado escreve aos oficiais da Câmara e diz que eles são a cabeça da República. São Luís configurou-se como uma cidade de fronteira. Estava localizada, portanto, aqui as referências ao verdade, estava localizada estrategicamente num golfão situado entre duas baías. Vamos ver aqui a localização de São Luís poucos anos depois da sua fundação, a Baía de São Marcos e a de São José, e constituiu uma porta para a entrada no sertão, um hub de conexão entre o mundo atlântico e o hinterland amazónico. No entanto, São Luís só foi pensada em termos de cidade a partir do primeiro regimento do governo do Maranhão, concedido a Jerónimo de Albuquerque em 1616, e da nomeação do engenheiro-mor do Brasil, Francisco Frias de Mesquita, para fazer os tratados da cidade. Criado um novo concelho, estabelecida uma Câmara, como se manifestava e atuava o governo camarário. Sob a jurisdição do Senado, ficavam todos os aspectos da vida municipal, nomeadamente as questões relativas à economia local, o que levou Joaquim Romero de Magalhães a destacar o que considerou ser o dirigismo económico das câmaras no antigo regime. No caso da cidade de São Luís, os livros da Câmara sobreviventes, nomeadamente os livros de acórdão, os do Registro Geral e os copiadores de correspondência, ilustram as principais preocupações e os problemas que enfrentavam os oficiais locais no governo da urbe e do território, na aplicação do regimento da almotaçaria. Há talvez aqui um eco. Peço desculpas, estão a pedir para alguém que esteja a ouvir e a seguir online que desligue o seu som, por favor. Então, se me permitem, no caso da cidade de São Luís, os livros da Câmara sobreviventes, nomeadamente os livros de acórdãos, os do Registro Geral e os copiadores de correspondência, ilustram as principais preocupações e os problemas que enfrentavam os oficiais locais no governo da urbe e do território, na aplicação do regimento da almotaçaria e nas relações com os demais poderes. Assim, pelos fólios desses livros, além das eleições anuais e das ditas de Barrete, da nomeação de ofícios secundários e das patentes das companhias de ordenança, matéria da maior importância numa região de fronteira, perpassam outros assuntos como a concessão de chãos no espaço urbano, a preocupação com o abastecimento local e, em concreto, a venda de bens essenciais no açougue, como a carne de vaca e de porco, ou a sua arrematação,
o que justificava a convocação de juntas às quais podia assistir o ouvidor-geral. A atenção prestada às canoas, quer à circulação das mesmas, quer ao seu furto, atendendo a que a rede fluvial é a principal via de penetração no sertão, como podemos ver, aliás, nesta carta de João Teixeira de Albernaz, esta de 1629, e que nos mostra precisamente não só a localização de São Luís, mas também toda a zona envolvente das aldeias indígenas e toda a zona da rede fluvial em torno da ilha onde se instalou São Luís. As questões relacionadas com a população indígena, precisamente, e o seu resgate, devido à necessidade de mão de obra. As matérias tocantes à defesa, às fortificações e ao equipamento das tropas. E a comunicação política com as autoridades do Estado do Maranhão, com amplas referências a nomeações para cargos, mas também com denúncias de abusos de poder por parte de alguns oficiais. Em cada concelho, e portanto também aqui, o grupo dominante de famílias, estreitamente associado ao exercício do poder camarário, definiu-se como uma nobreza, os principais da terra. Ora, a nobilitas era também entendida como a qualidade de uma família. Neste sentido, era a qualitas que assegurava o status individual e familiar. E no contexto de uma sociedade em que a encenação pública da nobreza e da honra, a ela inerente, se revelava axial como mecanismo de distinção, a consciência da função e da simbólica do poder exigia da parte dos principais de cada município a adesão a práticas que lhes permitiam afirmar o seu superior estatuto social, questão que voltarei depois. Esta história do Maranhão, do primeiro Maranhão que temos aqui, não estamos a passar. Assim, temos aqui uma carta também de João Teixeira Albernaz do Maranhão de 1640, em que, de forma muito interessante, portanto, mas com a zona agora do litoral mais ampliada, para vermos bem, digamos, a importância da rede fluvial e a localização de São Luís, nomeadamente a zona da Cidadela, que era onde se concentravam os edifícios do poder, era onde ficava instalado o governador quando estava na cidade, mas também onde estavam as principais igrejas e a Câmara. Uma referência à ocupação do território, enfim, esta mancha não é exatamente uma mancha real, mas é a zona sob a qual os holandeses pretenderam exercer domínio e, sobretudo, uma representação do Maranhão por parte dos holandeses, sempre com destaque, obviamente, para a dimensão marítima e a questão fluvial. E entramos, então, finalmente na questão dos símbolos do poder. No cenário que era o Centro Concelhio, o cerimonial e os adereços e símbolos do poder eram utilizados pelos oficiais e notáveis no quadro de uma autêntica economia da honra. Entre os símbolos mais importantes que participavam desta dimensão visual do poder, erguiam-se o Pelourinho e o próprio edifício do Senado, elementos comuns aos municípios do Império Português. A título de exemplo, citemos uma carta para o governador do Maranhão, datada de 8 de junho de 1675, relativa à capitania da Ilha de Joanes. O donatário António de Sousa de Macedo requerera ao príncipe Dom Pedro que não fossem tirados índios da capitania, os quais haviam sido levados para a mesma pelo seu lugar-tenente, cito, para poder formar vila, com igreja, casa da Câmara, pelourinho e cadeia, com que tenha ao menos 100 vizinhos, e o mais que é necessário a uma república. Nas cidades e vilas, o pelourinho, símbolo da autonomia concelhia, devia erguer-se no centro vital do município, a praça principal. Era a partir dele que se contava a légua que assinalava o termo da jurisdição concelhia, uma vez elevado um local a vila, ou depois a cidade. Podia, além da sua função de centro do espaço jurisdicional, servir também de eventual local de castigo para todos aqueles que infringissem a lei. O outro grande elemento físico que melhor simbolizava o poder municipal era a sua sede, a Câmara propriamente dita. Embora os senados não possuíssem edifícios que se destacassem pela sua arquitetura estética, aspecto comum à maioria dos municípios reinóis e do Império,
os elencos camarários não deixaram de se preocupar com o estado e a dignidade das câmaras e com as condições em que decorriam as variações. Afinal, a Casa da Câmara, com a cadeia e o pelourinho, eram a representação material do poder mando do Conselho. Neste sentido, não é de estranhar que já no século XVII os oficiais da Câmara de São Luís tenham abordado o estado do edifício onde se reuniam, preocupação que perdurou ao longo da centúria seguinte. Hélida Assis Correia, no seu estudo de doutoramento sobre São Luís entre 1615 e 1668, mostrou que em 1651 o telhado do edifício tinha caído, apesar dos avisos de sucessivos procuradores do Conselho. Somente 8 anos mais tarde é que seria comprada madeira para as obras do telhado. Devido justamente às condições deste edifício, em carta de 8 de março de 1689, os oficiais do Senado informavam o sargento-mor do Estado do Maranhão, António de Barros Pereira, que em relação à Casa da Câmara temos tensão de que saia de pedra até o sobrado. E por finais do século já era referida a Câmara Nova. Refira-se que na correspondência do governador do Estado do Maranhão para os oficiais da Câmara é referido que foi autorizada por parte do rei o lançamento de uma finta especial para a cobrança de verbas para esta obra da Casa da Câmara. Mas o novo edifício também apresentou problemas. Logo em 1711, em variação de 26 de julho, constatamos que de novo se discutiu a necessidade de obras na Câmara pelo facto de, após vistoria, se ter verificado que o tabuado que se tinha comprado para as obras estava corrompido e era de pouca dura. As obras na Casa da Câmara e na cadeia seriam colocadas em pregão por decisão do Senado em reunião de 12 de fevereiro de 1713. Na década seguinte, entre dezembro de 1729 e fevereiro de 1730, o tema das obras da cadeia, situada na Praça da Cidade, regressou ao Senado. Parecia que as obras nunca estavam bem feitas. Em variação de 30 de dezembro de 1729, os oficiais da Câmara decidiram colocar em arrematação uma canoa. E a canoa é particularmente importante por causa do que representava em termos de comunicação, que terá rendido 141 mil réis, valor destinado a pagar as obras. O assunto, no entanto, mereceu uma atenção mais demorada e um auto de arrematação que teve lugar a 13 de fevereiro de 1730, o que nos permite saber que as obras da cadeia tinham andado em pregão durante 9 dias a cargo do porteiro da Câmara, que tinham sido feitos vários lanços. E, por fim, mais importante, quem havia ficado com o encargo da empreitada? O sargento-mor João Nogueira de Sousa, que nos apresenta depois os pormenores da recuperação do edifício, que teria 45 palmos de comprimento, paredes de pedra e barro, com janelas e portais, e quais as verbas envolvidas, que eram superiores ao valor antes referido. Resumindo, todas as obras continuavam sempre inacabadas e eram sempre obras que davam sempre lugar a mais obras. E décadas mais tarde, em 1773, ainda o Senado da Câmara de São Luís voltava a escrever ao rei a conseguir a autorização régia para adquirir equipamento para a Câmara, mas o governador opunha-se e, portanto, gerou troca de correspondência entre os oficiais da Câmara, o governo do Estado e a Corte em Lisboa, queixando-se que a Câmara era pobre, de que precisavam de verbas e, portanto, tudo isto esta é uma matéria fundamental para a dignidade dos oficiais e do Senado, mas é uma matéria que nunca se resolveu a contento. Acrescentemos ainda que se os pelourinhos e os edifícios dos Senados eram representações evidentes do poder conselhio, eram, no entanto, os oficiais que constituíam os símbolos vivos desse poder. Eram o próprio poder mando corporizado. Não sendo remunerado, o exercício dos ofícios conselhos assegurava, porém, importantes vantagens. Era considerado, nos principais senados, nas principais vilas e cidades, uma atividade debilitante e fonte de prestígio social. Identificados com o exercício e o usufruto do poder, os homens da governança produziam uma prática identitária que assegurava a sua coesão e os demarcava do resto da população. De forma muito original com esse... Gracias.
não se tratava somente de estabelecer alianças matrimoniais, não resisti. Não se tratava somente de estabelecer... Tenho aqui alunos, pelo menos, que podem... Silenciar todos. Peço desculpa, então voltarei a... Identificados com o exercício e o usufruto do poder, os homens da governança produziam uma prática identitária que assegurava a sua coesão e os demarcava do resto da população. Não se tratava somente de estabelecer alianças matrimoniais endogâmicas e consanguíneas, nem sequer de construir um discurso que afirmasse uma identidade corporativa e consagrasse a superioridade social do grupo, mas de fundamentar pelo monopólio do poder e, sobretudo, pela exibição pública desse mesmo poder, encenando uma identidade. O uso social do poder para a afirmação do status começava portas adentro dos espaços concelhivos. A sala das audiências e reuniões era o centro nevrálgico da tomada de decisões e, por isso, merecia a atenção dos oficiais, preocupados com a decência das instalações e a exteriorização da sua proeminência. As cadeiras dos senados fornecem a este respeito um bom exemplo, sendo possível detectar uma clara hierarquização entre lugares principais e lugares secundários. Os primeiros reservados aos oficiais do pelouro, os segundos aos procuradores dos mistérios. Os assentos deviam refletir o prestígio social dos senadores, pelo que quando as cadeiras estavam velhas ou os panos rotos, se mandavam fazer outros. E se pedia autorização ao rei para tentar obter verbas para isso, para essa despesa. Esta preocupação com a dignidade e a honra das funções concelhias foi transversal aos diversos senados concelhios do mundo luso e encontramos-la também em São Luís do Maranhão. Uma outra vertente da simbólica do poder municipal prendia-se com o uso das varas que identificavam os oficiais concelhios e, em especial, os juízes ordinários. Andando em correção geral pelas ruas do núcleo urbano ou pelos caminhos do termo rural, os oficiais em exercício tinham de ser imediatamente reconhecidos como tal. Desta forma, deviam sempre transportar consigo as suas varas, e estas tinham de estar em conformidade com o prestígio da função. Os livros de variações da Câmara de São Luís mostram bem que esta matéria esteve presente entre os vários assuntos abordados, em variação, ou mesmo tratados em correção pelo ouvidor-geral. Desde o século XVII, era prática corrente que, após a abertura anual do pelouro, o procurador do Conselho cessante entregasse ao novo procurador do Conselho um conjunto de bens da Câmara, e é aí mesmo assim que aparece, portanto, bens, que diziam respeito ao espaço de reuniões do Senado e ao registro das variações, da correspondência e da gestão urbana, mas que também incluíam as varas, cito, do serviço da Câmara e as do Pálio. Os livros do século XVII, de um modo geral, só referem um determinado número de varas sem qualquer outra especificação. Mas já no final do século, num interessante registro datado de 3 de janeiro de 1691, este registro, obrigado, este mesmo registro, que confirma a entrega de bens por parte do procurador do Conselho que cessara funções, de seu nome João Pereira de Lemos, ao seu sucessor no ofício, Manuel Gonçalves Pereira, este registro revela, além do mobiliário, dos instrumentos de escrita, de papel e de caixas para se guardar quer o papel, quer os livros da Câmara, a existência de ordenações,
e, para aquilo que nos interessa, a presença de varas, as tais varas. 5 varas novas e 5 velhas vermelhas dos vereadores, e 2 dos mestérios, e 6 varas do pálio e uma do guião. Assinalamos aqui o número de varas vermelhas, superior ao de vereadores, 2, mas, sobretudo, a referência às varas dos mestérios. Com efeito, na Câmara de São Luís, os mestérios tinham 2 representantes seus, eleitos anualmente, portanto, 2 procuradores. Uma situação que merece, no meu entender, ser sublinhada, pois na viragem do século XVII para o século XVIII, em vários conselhos do Reino e do Império, nomeadamente no mundo atlântico, a participação dos oficiais mecânicos já tinha desaparecido. E aqui continuou. Após a sua eleição e a apresentação no Senado das respectivas cartas de usança correntes na forma do estilo, os novos oficiais juravam e tomavam posse. Corporizando o poder conselhio, os oficiais das câmaras representavam também, a nível local, o centro político. Deste modo, pela reprodução de símbolos régios e pela encenação de cerimónias associadas à monarquia, os edis integravam os seus conselhos no corpo místico do reino e traduziam a desejada união e harmonia dos membros periféricos com a cabeça, o rei. Entre as práticas registadas, assinalemos a pintura das armas reais nas varas dos oficiais municipais, vereadores, procurador do Conselho e escrivão da Câmara, e a exibição do estandarte real nas procissões, a cargo dos alferes da bandeira da Câmara, que eram também os responsáveis pela sua conservação. A simbologia da bandeira e o papel do oficial que a transportava nas cerimónias públicas eram de grande importância no contexto da liturgia do poder, pelo que os oficiais do Pelouro procuravam garantir que o alferes da bandeira assistia às ocasiões festivas e levava o estandarte. Quando o alferes da bandeira não cumpria com a sua obrigação, era substituído, devendo a escolha recair em pessoa idónea e nobre, sempre um cidadão de São Luís. E esta questão aparece em várias cartas dirigidas ao Senado. Mas não era unicamente o alferes da bandeira que participava nas procissões. Nas solenes manifestações das festas de El Rei ou do Corpus Christi, como era uso e costume, como foi celebrado em São Luís do Maranhão, o transporte das varas do pálio referidas e das lanternas era assegurado pelos mais destacados elementos das governanças locais, que se apropriavam do sagrado em benefício próprio. Este era, sem dúvida, um dos momentos esperados pelas nobrezas concelhias para atuarem perante os outros corpos concelhios, excluídos da partilha do poder, e afirmarem-se também como elites simbólicas, personificando todos os valores da sociedade imperante e, de passagem, manifestando e difundindo ideologicamente o seu predomínio. Como definiu de forma lapidar António Domingues Ortiz, manter a distinção de Estados era tarefa própria dos municípios. Numa sociedade tradicional, eram a qualidade e a honra inerentes ao Estado e ao indivíduo que definiam a sua posição na hierarquia social. Como a cada Estado correspondia uma dada honra, as pessoas não eram todas iguais. A honra funcionava como um princípio discriminador de estratos e de comportamentos. A identidade coletiva das governanças construía-se também na relação com as comunidades e os demais poderes. Pela afirmação da diferença e da hierarquia numa dinâmica em que os grupos do poder concelhio procuravam afirmar a centralidade do seu status e os respectivos privilégios. E aqui chegamos, uma vez mais, ao conceito de cidadão. Em São Luís, os cidadãos, ou seja, aqueles que faziam parte da nobreza local, e cito de um documento, os cidadãos que costumam andar na governança da República, participavam em juntas nas quais se tomavam decisões sobre assuntos relativos ao bem comum,
e integravam uma companhia de ordenanças, não sei se conseguem ver, mas tem ali lista dos filhos dos cidadãos. É um livro próprio, onde são registados cidadãos que são filhos de cidadãos, e onde depois, progressivamente, ao longo se vão riscando aqueles que vão sendo promovidos ou que faleceram. Portanto, e isto continua ao longo. Toda esta documentação está toda online, felizmente. O Arquivo Público do Estado do Maranhão disponibilizou toda a documentação da Câmara Municipal de São Luís, mas também da Secretaria do Governo do Estado. Portanto, dizia então eu, estes cidadãos participavam em juntas nas quais se tomavam decisões sobre assuntos relativos ao bem comum e integravam uma companhia de ordenanças específica que era composta por membros reconhecidos do grupo nobiliárquico à escala local. Quando o seu nome não constava das listas, reclamavam. E assim fez, e aqui é esse o registro, e assim fez Sebastião da Cunha Sotomayor, filho do mestre de campo António da Cunha Sotomayor, por petição de 25 de abril de 1724. Aqui está o início dessa petição. Na sua petição, Sebastião da Cunha Sotomayor argumentou que o pai fora morto pelos índios no Piauí quando fazia guerra ao gentio e que, além disso, era filho de Paulo da Cunha, que havia servido de governador de Pernambuco. Nota, este acontecimento é conhecido e aparece nas crónicas, foi já referido também por colegas nossos, nomeadamente pelo nosso colega e amigo Rafael Chamboleiron, mas, ao contrário do que afirma o nosso Sebastião, Paulo da Cunha nunca serviu de governador. De facto, Paulo da Cunha não foi governador, mas sim o pai dele, João da Cunha Sotomayor. E isso nós temos em estudos vários, nomeadamente do Artur Corvelo e outros, que mostram, de facto, esta sequência de governadores. Mas o que nos interessa para aqui é a argumentação. E o que ele diz é: a nobreza por via paterna estava bem comprovada, pelo que o dito Sebastião da Cunha Sotomayor considerava que deve gozar a preeminência da nobreza do dito seu pai, e por isso ser alistado na companhia da nobreza dos filhos dos cidadãos desta cidade. O governador e capitão-general do Estado despachou positivamente a petição, que foi registada nos livros da Câmara, e no fólio seguinte temos a documentação do governador. Por outro lado, os membros das diversas nobrezas locais gozavam do privilégio de, em caso de condenação, beneficiarem de prisão domiciliária. E é também uma questão que aqui nos interessa. Por um lado, não podia haver confusão entre as pessoas de qualidade e as pessoas sem qualidade. As pessoas nobres, os cidadãos, que eram pessoas de qualitas, pessoas dignas, e todas as outras. E, portanto, para além de uma diferenciação social que se manifestava no facto de não poderem ser presos em cadeia pública, mas sim em prisão domiciliária, também ao nível das eleições para a Câmara, como se vê aqui neste documento, e é uma carta régia dirigida ao Ouvidor-Geral do Maranhão, relativamente às eleições. Estamos no final do reinado de Dom Pedro II, no início do século XVIII. Esta carta começa por referir que o rei tinha recebido informação de que a infantaria do Estado se achava muito diminuta em o número e que tal poderia ser a causa para entrarem nos ofícios da República muitas pessoas indignas. Indignas porque não tinham nobreza, não é? E que depois, obviamente, não serviam na defesa do território. E, portanto, o rei mandava ao ouvidor-geral que nas eleições da Câmara, ali está, podem ler, não consintais que se metam senão aqueles homens nobres e filhos de cidadãos que manda a lei. E por ordem minha tenho recomendado. Pois, de outro modo, o monarca ficaria, como se vê, muito mal servido do vosso procedimento. Em suma, reservar o governo da República a pessoas nobres e cidadãos. Estamos claramente, estou a terminar, estamos claramente no coração de uma cultura e de um discurso próprios de um modelo societal corporativo
onde encontramos as noções do ofício como honra e da administração pública, embora o conceito de administração ainda não esteja configurado, como honorária, isto é, subordinada a valores como a nobreza e a limpeza de sangue. Neste quadro, e cito o professor António Manuel Espanha, o oficial não é um mercenário, isto é, alguém que desempenhe certas tarefas a troco de um pagamento, mas antes um honoratiore, isto é, alguém especialmente honrado pelo soberano. A honra assegurava a distinção social. As governanças urbanas constituíam, portanto, uma elite política e social e os seus membros podiam ser definidos, como sugeriu Max Weber, como honoratiores. A sua dominação via-se legitimada pela honra e pelo prestígio que provinham de exercerem os cargos honrados da República, privilégio reservado apenas aos indivíduos pertencentes ao núcleo da gente nobre da governança, nobres e cidadãos, não pessoas indignas, como a própria monarquia se encarregava de frisar. Claro que o corpo político de São Luís não era um grupo homogéneo, como todos os outros não eram. Dividiam-se também em bandos, em redes de clientela, em apaniguados. E daqui resultavam, obviamente, conflitos internos. Conflitos depois também com outros polos de poder resultantes das diferentes alianças e relações de amizade que se estabeleciam entre oficiais externos à Câmara e oficiais da própria Câmara. No entanto, para o exterior, de um modo geral, a documentação camarária transmite uma imagem de unidade, trabalhando a Câmara em prol do bem comum da República e buscando sempre defender a sua jurisdição. Em conclusão, as famílias principais das governanças das terras detinham uma posição central nos campos político, social, económico e simbólico. Os seus membros estiveram presentes nos governos das câmaras do Reino e do Império ao longo dos séculos do antigo regime e assumiram a liderança das parcialidades que cindiam os senados. Apropriaram-se dos símbolos do poder e aproximaram-se do sagrado por essa via, vinculando ainda mais a sua superioridade e afirmando a sua diferença relativamente aos restantes membros da comunidade. Deste modo, a sua influência continuou, mesmo através do século XIX, em muitos casos, adaptando-se às mudanças políticas e preservando as rédeas do mando à escala local. Neste particular, a governança da cidade de São Luís, cabeça da República, não foi exceção. Muito obrigado. Obrigado, meu. Bom, muito obrigada, José Damião Rodrigues, pela comunicação claríssima. Muito obrigada a todos, a audiência, que todos ficaram muito silenciosos, exceto alguém que nós aqui não conseguimos descobrir, não é? Aline, obrigada pela sua ajuda, mas deu tudo certo. Conseguimos entender perfeitamente a sua comunicação. E agora eu passo as perguntas, tá bem? Primeiro, temos aqui o nosso aluno Mário. Acho que tem que ligar, Mário, por favor. Se não é a Aline, a gente não resolve as coisas. Não está? Não sei se quer vir falar aqui, Mário, se prefere até para que... É? Lá em casa que não vai estar. Aí. Então, está a funcionar, né?
é a minha dúvida, quer dizer, não é dúvida, não apanhei muito bem. Como é que as governanças constituem a sua identidade? O professor estava a dizer que cada governança tinha a sua própria identidade, não era? Então é essa a minha dúvida. Como é que eles constituíam essa identidade própria? Obrigada, Mário. Podemos fazer uma ronda, algumas perguntas. Temos ali o Rafael, também aluno da licenciatura. Olá, professor, boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar quais eram as características sociais que definiam esses cidadãos que seriam, que o senhor chamou em alguns momentos, de nobreza local, porque não era uma prática comum virem nobres de Portugal para as outras partes do Império. Então, eu imagino que eles sejam moradores locais, e eu gostaria de saber quais eram as características sociais que permitiam a formação de um grupo de cidadãos na Vila de São Luís. Obrigado. Obrigada, Rafael. Mais alguém aqui? Não? E aqui, alguém aqui da nossa assistência virtual? Alguém que gostaria de colocar alguma coisa? Alguma pergunta? Alguém? Ah, sim, perdão. Roberto Guedes, por favor. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, José Damião, pela excelente conferência. Eu tenho algumas perguntas. O José Damião, você mencionou a maior importância das câmaras do Atlântico e do Brasil, no sentido da liga à monarquia pluricontinental. Eu concordo, assim, o Reino de Angola, por exemplo, você tem 3 câmaras, uma praticamente inoperante, que é Massangano. No entanto, os oficiais da Câmara, como símbolo de poder, como você muito bem frisou, evocam os mesmos direitos que oficiais de outras partes, né? Inclusive os direitos, os privilégios do Porto. Então, eu sei que não é o teu objeto de estudo, as outras câmaras, mas por que essas câmaras de menor importância também, né? Eu não sei o caso de Goa, por exemplo, não lembro, já li alguma coisa, mas o que permite essas câmaras que cumprem menos papel nessa integração? Né? O que permite aos seus oficiais evocar os mesmos direitos? Eu tenho uma outra pergunta, achei interessantíssima essa lista dos filhos de nobres, e a pergunta é, tendo em vista a falta de mulher branca e a falta de mulher portuguesa, e eu também considerando o hábito polígamo de sociedades indígenas que esses homens participavam, se esses filhos eram sempre legítimos, se entre eles também não tinha vários naturais, né, que então poderiam integrar o corpo político, a nobreza da terra, mesmo na condição de natural. Não sei se por essa lista é possível perceber isso, mas assim, que eu achei bastante interessante, né, e queria que se você tivesse alguma dica nesse sentido, pudesse comentar. Obrigado, José Damião. Então, por favor, já temos muitas coisas aqui a explicar, Zé Daniel, por favor. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que as 2 primeiras perguntas do Mário e do Rafael são, no fundo, 2 formulações distintas da mesma questão, que em parte se cruza com uma das questões colocadas por Roberto Guedes. Como é que as câmaras constituem a sua identidade e quais são as características sociais destas elites? Enfim, temos aqui connosco também alguém que tem dirigido projetos escrito textos sobre esta matéria, o professor Nuno Gonçalo Monteiro, com quem falámos muito sobre o assunto, e a professora Maria Helena, para o período medieval, que aliás tem um texto
fundacional, escrito com o professor Romero de Magalhães, O Poder Conselheiro das Origens às Cortes Constituintes, edição original de 1986, se não estou em erro, e que foi editado. Eu tenho o original ainda de capinha verde, que depois teve uma segunda edição, e que foi para mim, durante muito tempo, uma bíblia, e que definiu um conjunto de orientações naquilo que eu trabalhei posteriormente. A professora Maria Helena e o professor Romero definem ali um conjunto de premissas que, no geral, depois vieram a ser confirmadas por muitos estudos. Os grupos da governança não são um grupo social, na medida em que peço desculpa, eu estava hoje no ICS, estava a discutir sobre estas questões com a professora Carmen Alvial, do Rio Grande do Norte, também estas questões, e portanto acabamos por estar a falar sobre os mesmos assuntos. O grupo que constitui, em termos de indivíduos e de famílias, à escala de cada concelho, a nobreza local, difere de concelho para concelho em termos de nível de honra, de nível de prestígio, de nível de património, obviamente, consoante a maior ou menor distância do reino, a maior ou menor dimensão do município, a maior ou menor riqueza do território. Não é a mesma coisa falar de Évora ou de Coimbra e falar de Santa Cruz da Graciosa ou de Melgaço, não é? Não é a mesma coisa falar de São Salvador da Bahia e do Rio de Janeiro, ou falar de uma pequena câmara no Rio Grande do Norte, ou do início das câmaras, por exemplo, no que é o Santa Catarina, por exemplo, a Câmara do Desterro. Temos que considerar, por um lado, de qual é o contexto que estamos a falar, de que cronologia estamos a falar, porque existe uma história depois para cada localidade e uma história, portanto, para cada elite, não é? Para percebermos, no fundo, depois, em termos da sua configuração social, não é? Quais são os atributos que tem. E não só quais são os atributos que tem em geral, mas quais são os atributos que tem ao longo do tempo, não é? Porque a própria designação, ou melhor, a própria autorrepresentação, mas também o modo como poderes exteriores, como observadores exteriores os descrevem, muda. A título de exemplo, se nós pensarmos num caso os casos que eu conheço melhor são os casos dos Açores e parcialmente de Cabo Verde. Se nós pensarmos, por exemplo, na Câmara de Ponta Delgada, no século XVII, praticamente são todos oficiais das ordenanças, não é? Depois alguns bacharéis, e são todos o tenente fulano de tal, o capitão fulano de tal, o capitão mor fulano de tal. A partir de 1766, e temos alguns marcadores que não aparecem referenciados como tal, mas sabemos que são. A partir do início do século XVIII, o número de marcadores desaparece. Portanto, os marcadores, temos um ou dois e depois praticamente desaparecem. E depois, a partir das reformas do Conde de Oeiras de 1766, em que o grupo bruscamente se afunila de uma forma brutal, passamos apenas a ter unicamente morgados e fidalgos. Sendo que a categoria mais importante à escala local é a de morgado. E, portanto, isto mostra-nos que, no espaço de 2 séculos, o modo como se apresentam são as mesmas famílias, no fundo, embora tivesse havido depois um funilamento e um desaparecimento de algumas, em alguns casos por digamos, alianças consanguíneas, houve ramos que desapareceram. Mas basicamente para dizer que o que nós estamos a falar de um mesmo grupo que vai afunilando, mas que em termos do modo como se apresentam, das categorias que valorizam, mudou. Agora, se nós compararmos esta Câmara de que eu estou a falar, Ponta Delgada, que é uma cidade, é um porto, e onde nós temos fidalgos da Casa Real, que estão registados, morgados, portanto, senhores de vários morgadios, portanto, são pessoas que estão à frente de uma casa vincular. Compararmos com algumas das pequenas vilas, em termos do património, em termos do status, em termos da honra, a diferença é abissal. O que é que então constitui a identidade das câmaras, destas governanças, destes grupos?
participarem no poder. É participarem no poder. Agora, é evidente que nas pequenas câmaras, participar no poder, como têm poucos recursos, vão tentar valorizar tudo aquilo que os outros desvalorizam. Porque são os poucos recursos que têm. E é evidente também, como ficou demonstrado, aliás, o professor Nuno Gonçalo Monteiro mostrou isso muito bem, que em algumas câmaras, alguns dos indivíduos de uma nobreza local, digamos assim, mas que não se confundem unicamente com a participação nos cargos da República, não querem mesmo participar nesses cargos porque já têm um status superior. E isso, no fundo, já é até um embaraço, ou é, digamos, até apenas um encargo pesado que eles não querem assumir. Exatamente, em alguns casos. Permitam-me, desculpem, vou tentar abreviar, o caso de um indivíduo que anda 20 anos a tentar entrar para a Câmara e não consegue. E ao fim de 20 anos pede ao rei que tenha a mercê de não servir os cargos que nunca serviu. Que é claramente, digamos, a história do La Fontaine, não é? Mas estão verdes. Portanto, não me querem, então eu tenho agora um documento que diz que eu... Pronto. Portanto, penso que terei explicado. Agora, obviamente, a partir do momento em que servem os ofícios da República, procuram apropriar-se de todas as vantagens. A simbólica do poder, desde logo, mostrarem que servem esses ofícios e que são eles e não outros. E que isso distingue-os dos demais, coloca-os numa posição superior. A posição do corpo de Deus, desde logo, a posição do padroeiro da vila ou cidade, não é? A quebra dos escudos, ou seja, quando morre o rei, etc. Não é? Todo um conjunto de cerimónias que são fundamentais em termos de comunicação política com a comunidade. Ok? Penso que respondi no essencial. Guedes. Bom, é evidente que o caso de Angola é um caso excepcional. Aliás, basicamente, no fundo, nós temos presídios, porque à exceção de Angola, à exceção de Luanda e de Benguela, de facto temos presídios, independentemente do estatuto que possam ter, mas temos de vila, mas no fundo temos presídios, não é? E aliás, é a grande diferença entre... Aliás, o Orlando Ribeiro já chamou a atenção para isto, num livro publicado na imprensa nacional Casa da Moeda em 1980, que se chama A Colonização de Angola e o Seu Fracasso, em que há um capítulo em que ele compara Angola com o Brasil, e é muito interessante, porque no fundo estamos a falar de dois territórios do Atlântico Sul, de dois territórios onde houve um processo de interiorização, de tentativa de conquista, e no entanto, de um lado temos uma explosão, enfim, calmas, temos a multiplicação de municípios e no outro lado temos apenas presídios, e uma situação em que o avanço para o interior, a partir do momento em que em 1671, tu sabes isso, a partir do momento em que em 1671 se conquista Punguandongo, apenas se avança para o interior num de Rang na Rosten a partir de meados do século XIX, não é? É aquilo que estudou o René Pellissier. E, portanto, Angola é uma situação à parte. Agora, é evidente que não é apenas o Porto. Estes privilégios de cidadãos não são apenas no Porto. Em alguns casos, existem câmaras que pedem os privilégios de Évora. Portanto, isso seria preciso fazer a inventariação também. Não são apenas os cidadãos do Porto, são também os de Évora. E quanto àquilo que tu... Portanto, agora, é evidente que entre as grandes e as pequenas, e em função também daquilo que eu já disse, todas se referem às ordenações. As ordenações, no geral, configuram como se organizam e como funcionam as câmaras. Agora, é evidente que, dependendo da sua dimensão, da sua riqueza, da sua implantação, podem mais ou menos. Mas, por exemplo, até em teoria, mas até o mais insignificante Senado se pode comunicar diretamente com o rei. Nós vimos isso no âmbito do projeto da comunicação política, não é? Vimos isso e podem ter procuradores na corte. Podem ter procuradores na corte. E algumas têm, por exemplo, Natal tem, não é? Quanto à questão que me perguntas, que é interessante, eu não tenho resposta. Essa questão da miscigenação, não tenho. Questão das mulheres brancas. Ponto 1. Durante o século XVII, houve vários momentos
em que foram transportados dos Açores casais. Portanto, logo no início, a partir depois de 1617, o provedor da Fazenda Real dos Açores recebe o privilégio de poder transportar um X número de casais, e depois isso acontece nos anos 20, acontece depois nos anos 40, em dois movimentos, acontece depois, estamos agora no meio de uma crise sísmica. Portanto, há uma primeira grande explosão no Faial que antecipa a dos capelinhos em séculos, mas há uma grande explosão no Faial e há uma tentativa de levar casais também para o Brasil nessa altura, nos anos 70, e estapar de contingentes que são sobretudo militares da Madeira. Portanto, vão chegando casais e portanto, vão chegando mulheres a São Luís do Maranhão. Portanto, ao longo, de forma limitada, mas chegam, e nós podemos ver isso depois pelos apelidos, chegam casais das ilhas. E, portanto, nesses casais vão mulheres. Por outro lado, percebemos também, isso não está quantificado, e esse é um problema, não está quantificado porque não temos essas fontes, pelo menos eu não os conheço, assumo, mas temos pessoas que vão para a conquista do Maranhão de outras capitanias. E, portanto, não sabemos se vão sozinhos ou se vão com famílias. E, eventualmente, estabelecem, nomeadamente a partir do Ceará ou a partir de Pernambuco, porque nós temos referências a muitas famílias que andam no sertão do Piauí, e o sertão do Piauí, como sabem os colegas brasileiros, apanha um conjunto que está hoje no interior, enfim, de vários territórios, não é? O Ceará, Pernambuco, etc., o Rio Grande do Norte, etc. E, portanto, muitas das pessoas que vão para a conquista do Maranhão, possivelmente vão destas capitanias e podem ter levado a sua família. Não sabemos. Mas a documentação que eu conheço e que eu estudei, e muita outra que eu aqui não citei, remete-nos de uma forma para uma linguagem que supostamente sugere que estamos a falar de uma população parte claramente branca, não é? E a outra que nós diríamos que poderia ser, na linguagem da época, parda, e que estaria eventualmente na categoria dos filhos da terra, mas não sabemos. Eu não consigo dar-te essa informação. Não é? E não encontrei também nenhuma referência explícita a essa clivagem, ou a essa dinâmica de miscigenação e à questão da legitimação, por exemplo. Não sei se respondi, Roberto. Maria Helena, por favor. Muito obrigada. Mais uma vez, felicitar a organização destas conferências, da cátedra, felicitar vivamente o Dr. Damião e, desde logo, agradecer-lhe o facto de ele mostrar quanto esta é uma temática em tendência longa, e associo-me à homenagem que presta ao nosso comum amigo, e, por outro lado, quanto esta é uma temática de transplantação, de facto, do continente para o espaço do ultramar. E agora, concretamente, claro que sabe que quanto em tendência longa, muito do que expôs já vem dos séculos XIV e XV, mas agora são curiosidades exatamente nesta materialização da honra que eu gostaria de saber. Falou no Pelourinho, falou no Senado, que é o passo dos nossos passos, está muito bem, falou da bandeira. Ora, esta é a bandeira a que eu me quero agarrar e só tenho farrapos. Ou seja, eu disse que a bandeira, quando falou do alferes, que a bandeira tinha o símbolo real. Pergunto se não tem um símbolo da própria vila, porque eu tenho referências à bandeira, a bandeira não temos nenhuma para a nossa época, mas não tenho nenhuma descrição da bandeira. Tenho descrição de selos, e da iconografia, temos ainda selos e iconografia de selos, mas a iconografia da bandeira não a tenho. Sei sim
que é feita em muitos concelhos do melhor pano, ou seja, pano importado. Importado até, caso de Viseu, da Flandres. Não sei se também tem essa simbologia. Mas há ainda um quarto elemento que também gostaria de saber. É a arca. A arca, eu creio que temos de começar a juntar a estes 3 outros elementos, pelo menos aqui claramente no continente, a arca com as suas chaves, desde que a arca guarda as relíquias da escrita, guarda as relíquias stricto sensu, muitas vezes de relíquias de santos, e guarda, obviamente, a Arca do Tesouro guarda o dinheiro e, portanto, guardam as finanças concelhias. E ter as chaves, ou as triplas chave, quem as tem é uma marca dos honoraciores e quais deles os mais proeminentes. E de vez em quando aqui em Cortes sente-se grandes questões quanto a isso. Num outro aspecto, agora quanto aos oficiais, eles próprios como imagens, representações e desempenho desse poder, duas perguntas. Pergunto se também aí há, para o caso da procissão, ou temos indicações disso, que no Senado há lugares específicos. Pergunto se tem elementos para dizer como desfilam estes homens, é evidente, com as suas varas, com as suas tochas, já sabemos com certeza ao pé da gaiola do Santíssimo, mas se têm alguma especificação quanto a hierarquias por dentro destes homens da governança, e depois perguntar se ousaram alguma vez aquilo que ousaram aqui no continente, concretamente Évora, creio que é, que queriam também colocar na Câmara a sua própria heráldica, o que lhe foi recusado pelo rei Dom Manuel. Portanto, não sei se chegaram a tanto em terras de além-mar era isto que gostaria de saber mesmo para esse espaço do Brasil e mais uma vez felicitar, foi um gosto estar a ouvir uma temática de que, como sabe, tanto apreço tanto por ela e esta transplantação para terras do além-mar. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Helena. Rapidinho, antes de você responder, que sei que que está ansioso, porque são questões mesmo muito interessantes, que me levam a pensar, e quero dividir isso aqui, porque apesar de toda essa uniformidade que existem as câmaras ultramarinas, reinóis, ter uma dinâmica que é comum, por terem normas comuns, as formas de eleição, de organização e por aí vai, a gente poder dizer que são as mesmas, né? Eu acho que as questões que a professora Maria Helena colocou aqui justamente é interessante porque só mesmo vendo uma a uma para ver se é realmente assim, porque ela está perguntando coisas muito pontuais e permite uma comparação entre elas que, penso eu, que de alguma forma ali no contato dessa documentação que descreve muito do cotidiano dessas cidades, né? É uma coisa muito local e as atas das câmaras e por aí vai, quer dizer, para além daquela coisa burocrática, um pouco árida, né? Tem muito da descrição de como é a vida daquele conselho. Então, a minha questão é a seguinte, quer dizer, estudar uma câmara, seja ela Macau, em Goa, aqui no continente ou em qualquer outra que existia no Brasil, não é estudar uma não é estudar todas, certo? Muito obrigado pelas perguntas e uma palavra especial para a professora Maria Helena e muito obrigado pelas suas perguntas e obrigado sobretudo por todo o trabalho que tem feito e por aquilo que nos ensinou e pelo caminho que nos mostrou.
eu considero que este é um work in progress. Eu estou a ler e com imenso prazer e a descobrir desde há meses, verdadeiramente desde 2019, a documentação do Maranhão, que é um mundo, e é uma documentação que por vezes, enfim, lá está, nós surpreende-nos sempre, é parte de uma resposta também do que diz aqui a Roberta, nós vamos lendo entregas de bens, que são todas iguais e não dão pouca informação, e de repente aparece uma que nos esclarece mais qualquer. Portanto, eu ainda espero encontrar referências mais precisas às bandeiras que não encontrei. Sei que elas... não tenho agora aqui anotado, há referências a um pano rasgado e, portanto, há necessidade de substituir, e tudo isso coloca questões importantes, nomeadamente ao nível das verbas. Para outras câmaras encontrei, e com discussão em variação, para efeitos da cerimónia da quebra dos escudos, e isso também tem a ver com hierarquia, a compra de tecido preto para os oficiais da Câmara, mas uma compra hierárquica também, porque o vereador mais velho, o vereador do meio, o vereador mais moço, não recebem a mesma quantidade de tecido. Não? Vamos lá por partes. E depois, estes símbolos estarão dispersos por outros objetos, e nomeadamente falou da arca. A arca é sempre referida por ocasião da eleição trienal e da abertura dos pelouros, como são referidos, obviamente, aqueles que guardam a arca e as chaves, que de um modo geral tendem a ser sempre os oficiais do ano anterior. E, portanto, pelo menos no caso de São Luís, de todos os casos que eu vi, para o 17 e para, basicamente estamos nos anos 30 ainda do século XVIII, é sempre o oficial do ano anterior. Ainda não encontrei nenhuma alteração genérica a esta questão. Onde tenho vindo a encontrar, e gostaria de aprofundar, referências mais interessantes sobre estas questões também da simbólica, nomeadamente e a propósito do alferes, desta questão do cidadão, é na correspondência dos governadores do Estado do Maranhão para os oficiais da Câmara. E, portanto, tenho esperanças de poder vir a encontrar algum dado mais para isto. Não tenho informações, infelizmente, sobre a hierarquia das procissões. Tenho discussões sobre a participação ou não participação dos mestérios nessas procissões e da obrigação de participarem. E tenho, obviamente, e encontrei alguma documentação, não apenas do governador, mas também dos oficiais, de que face à recusa de um determinado alferes de participar, que se deveria escolher sempre uma pessoa idónea, um nobre e cidadão. E, portanto, isto remete-nos sempre também, obviamente, para um lugar importante, mas não tenho nenhuma descrição, eu não conheço nenhuma descrição de uma hierarquia pormenorizada de como é que eles se distribuíam. Portanto, aí, ou seja, temos esta transplantação, mas eu ainda estou num processo de tentar descobrir e prometo que, se encontrar, irei obviamente comunicar, porque pretendo, nomeadamente, cruzar com a documentação da Secretaria do Governo, continuar a ver os copiadores de correspondência que continuam pelo século XVIII e ver, nomeadamente, se temos algumas mutações ou o que é que acontece em alguns momentos importantes, digamos, de viragem administrativa, digamos assim, não é? Eu quero perceber, ao nível de algumas das práticas, como é que isto funciona. Portanto, não... Muito obrigada, doutor Damião. Tem aí dois elementos, há um igual, a preocupação com a bandeira, se está rasgada, ir arranjar, está numa variação, por exemplo, do Porto, em que a vão levar a uma mulher, e aí leva-me a pensar que possivelmente ela teria um símbolo até bordado, e é capaz de ser uma maneira enfim, de a tratar, e é exatamente, ela estava charrapada e não estava em condições de ir para a procissão do Corpo de Deus, aí está, e essa quantidade de pano
é absolutamente demonstrativa das hierarquias. Isso é claro, agarre-se a essas e a outras minudências que possam aparecer, porque parecem minudências, mas não são. Não são de uma enorme riqueza. São de uma enorme riqueza. Da mesma maneira que se lhe aparecer o conteúdo dessa arca, eu e outros aqui que estão também a assistir, até também o Ricardo, agradeceremos muito pelos escritos que estão dentro dessa arca, se estiver uma descrição desses escritos. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Parabéns aos organizadores e à Roberta em particular. Só para responder à Roberta para terminar. É evidente que do ponto de vista social, do que estamos a dizer, do ponto de vista da configuração das dinâmicas sociais, das estratégias, digamos assim, de recursos, de património, etc., estudar uma Câmara não é o mesmo que estudar uma elite, não é o mesmo que estudar outra. E, obviamente, considerando a implantação geográfica e perceber as atividades económicas que se desenvolvem, estudar uma não é estudar outra. Mas em termos da prática governativa, em linhas gerais, no antigo regime, percebemos, porque existe digamos, um quadro, que aí sim, desse ponto de vista, estudar uma Câmara é compreender como é que as câmaras funcionam, internamente e na sua relação com poderes. O resto já não. Muito bem, muito obrigada, professor José Damião do Rodrigues. Era palmas a sério, não é? Muito obrigado aos alunos também que vieram, agradeço muito, aos professores que estão aqui, e convidamos desde já, no dia 12, não é isso, Aline? Vamos ter professora Beatriz Melo e Souza, historiadora da arte, ainda não temos o título da comunicação dela, mas vamos, né, colocar tudo isso, vamos... perdão, 12 de abril, agora 12 de abril, sempre às 18h30, e isso, agradeço mais uma vez e a todos vocês, e a vocês que estão aí em casa.